Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir representa parte de um projeto de uma casa de veraneio em que θ é a medida de um ângulo agudo. O maior valor inteiro ímpar de x é igual a... Bom, eu vou estabelecer a resolução desta questão utilizando a lei angular de Thales, que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Vou colocar para ti aqui rapidinho. Diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, para isso, eu preciso definir aí pelo menos um triângulo para utilizar essa lei. E aí, a escolha da construção do triângulo, ela é um pouco intuitiva e também opcional. Então, eu posso escolher a construção do triângulo pelo prolongamento desse segmento aqui, ó. Eu prolongo e gero esse triângulo retângulo, ou eu posso prolongar esse outro segmento e gero esse outro triângulo. Então eu vou escolher qualquer um deles. Eu vou, na realidade, resolver essa questão fazendo das duas formas, tá? Então eu vou primeiro prolongar para cá, ó. E aí vou gerar esse triângulo aqui. Tá? E aí depois, na tua resolução, tu escolhe qual dos dois tu prefere, tá? Bom, então eu formei aqui o triângulo. A soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus. Eu já tenho aqui um ângulo que é o θ. Ok? Esse ângulo aqui, ó, ele é fácil de ser determinado, ou pelo menos ser relacionado, porque ele está se avizinhando ao x, né? E a gente sabe que esses dois ângulos são suplementares, somam 180. Logo, este ângulo aqui interno, ele é 180 menos x. Lembra que se eu tenho ângulos se avizinhando na reta, por exemplo, aqui 30 graus, esse do lado tem que ser 150 graus, para completar 180. Então, é o que aconteceu aqui nesse triângulo. Se aqui é x, do lado tem que ter o que completa para 180, o seu suplementar, que é 180 menos x. Ok. E aí eu preciso desse terceiro ângulo aqui para usar a lei angular de Thales, somar os três e igualar 180. Então, esse terceiro ângulo aqui, que eu não sei, eu vou atribuir por enquanto um valor y. E aí eu já posso escrever pela lei angular de Thales que y mais 180 menos x, que é o segundo ângulo, e mais o ângulo θ, a soma desses três, é 180 graus. Ok? Então eu preciso aí referenciar esse y. Bom, o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que esse ângulo que se avizinha a x é 180 menos x. Então eu tenho nesse quadrilátero aqui, ó, eu também observo um ângulo se avizinhando ao x aqui, ó. Então esse ângulo, ele também mede 180 menos x, ou seja, esse ângulo aqui, ou ainda esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. Bom, aqui é 180 menos x, eu sei que isso aqui é igual a 90, né? Eu tenho um quadrilátero. Bom, e aí, para eu calcular esse y, eu tenho mais de um formato, né? Tenho mais de um formato, eu quero relacionar esse y ao x. Eu vou pensar o seguinte, aqui eu tenho 90 graus, né? Ângulo reto. Aqui eu também tenho 90 graus, ângulo reto. Aqui eu tenho 180 menos x. E aqui eu tenho um certo ângulo que se avizinha ao y. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de z, por exemplo. E aí, de forma auxiliar, eu vou dizer que somando 1,90 mais o 180 menos x mais o outro 90 e mais o ângulo z,
Aí nesse quadrilátero, a soma deles é 360 graus. E aí eu tenho então aqui que 90 mais 90, 180, 180 mais 180, 360. Então eu tenho aqui que 360 menos x mais z. Aqui não tem mais 360. Eu tenho aqui que menos x mais z é igual a zero. Ou ainda, z é igual a x. Olha só, esse ângulo aqui, ó, z é igual a esse ângulo x. Então eu concluo isso. Então aqui, ó, esse z, ele é igual a x. Então significa que esse y, ele também é 180 menos x. Ó, de novo, esse z resultou x. Então isso aqui, ó, é como se fosse x aqui. Então esse y que está se avizinhando no x, ele é 180 menos o vizinho, ele é 180 menos x. E aí agora eu vou substituir. Esse y é 180 menos x, mais o outro 180 menos x, mais o ângulo θ, e isso resultou 180. Menos x com menos x aqui, menos 2x. 180, eu já posso cancelar aqui, ó, um dos 180, ó, esse 180 aqui eu posso cancelar com esse, né? É como se ele viesse para cá, menos 180 na falsa passagem. Então eu cancelo 180 com 180, me sobra menos 2x, mais 180, mais o ângulo θ, isso é igual a zero. Lembra que ele está me dizendo que o θ é a medida de um ângulo agudo. Então, se o θ é agudo, eu sei que esse ângulo θ, ele tem que ficar entre 0 e 90 graus. Ele é um ângulo agudo, ele tem que ficar entre 0 e 90. Então, eu vou isolar esse θ aqui, ó. O θ isolado aqui vai ficar para mim, passando para cá na falsa passagem 2x, passando para cá menos 180. Então, esse é o valor do θ. Como eu sei que θ varia entre 0 e 90, eu vou escrever isso aqui do lado. Ó. θ fica entre 0 e 90. Então, 2x menos 180 fica entre 0 e 90. Estou substituindo o θ pelo valor que eu obtive aqui, 2x menos 180. E aí eu resolvo essas duas inequações. Uma inequação simultânea, né? Eu resolvo aí uma de cada vez. Essa aqui eu nem precisaria resolver, tá? Mas eu vou resolver igual. Fica assim, ó, 2x menos 180 graus. Isso é maior que zero. Como eu coloquei a 2x menos 180 na frente, ó, ele está na boca do sinal. Então, 2x menos 180 fica na boca do sinal em relação ao zero. E aí, isolo o x. 2x tem que ser maior que 180. X tem que ser maior que 180, divide por 2. X tem que ser maior que 90. Bom, então já sei que o x tem que ser maior que 90. Como ele quer o valor maior, o máximo, eu já sei que ele é maior que 90, mas é maior quanto, né? Até quanto? Então agora eu vou calcular o outro pedaço. Vou usar aqui, ó. Vou usar esse espaço aqui. Então vou resolver esta outra inequação. 2x menos 180 menor que 90. 2x menos 180 graus tem que ser menor que 90 graus. 2x menor que... Para ganhar tempo, já vou passar esse 180 aqui negativo para cá somando, né? Na falsa passagem, isso vai dar 90 com 180. Ó. Esse 180 vem para cá somando. Na falsa passagem, vai me dar 270 graus. O x tem que ser menor
aqui 270 divididos por 2, então o x tem que ser menor que 135 graus. Então, se o x tem que ser menor que 135 graus, de forma inteira, o maior valor é o 134. Mas como ele diz que tem que ser ímpar, maior valor inteiro ímpar, então tem que ser 133 graus, alternativa D. Ok? Eu vou agora fazer a resolução num outro triângulo, e aí para que tu possa escolher qual o momento mais adequado. Então agora eu vou construir o triângulo. Deixa eu voltar ali qual que eu construí. Eu construí para lá, vou construir para cá então. Vou fazer o triângulo para cá. E nota que o θ ele está no quadrilátero. Então no quadrilátero a soma dos internos é 360. Bom, então eu tenho aqui, ó, que isso aqui é 90 graus, está se avizinhando a 90. Isso aqui de novo, ó, esse ângulo, como na outra resolução, é 180. Menos x. E aí eu preciso desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo y. Por quê? Porque eu sei que se eu somar esse y mais esse 90 aqui, mais o ângulo θ, mais o quarto ângulo que é 180 menos x, se eu somar esses quatro ângulos, y mais o 90 mais o θ mais 180 menos x, a soma desses quatro ângulos nesse quadrilátero convexo resulta 360. Assim como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, a soma dos ângulos internos num quadrilátero convexo é 360. E aí eu preciso mais uma vez definir o valor desse y. Só que esse y nessa disposição ficou mais fácil. Observa que esse y aqui na realidade, ó, ele é um ângulo externo desse triângulo retângulo aqui, ó. E aí eu posso usar aí o teorema do ângulo externo, né? Ou para esse ângulo que eu marquei, ou até posso usar para esse x aqui, que também é um ângulo externo. Então eu vou pensar assim, vou te mostrar aqui o teorema do ângulo externo. Preparei uma lâmina aqui, fica mais didático. Olha só, teorema do ângulo externo. Se eu pegar, por exemplo, ó, esse ângulo externo aqui, E1, externo 1, o ângulo externo é sempre, no triângulo isso, ele é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, o ângulo externo E1, nesse triângulo, é igual à soma dos ângulos internos que não se avizinham a ele, que é o x e é o y. Então, se eu somar aqui ângulo x mais ângulo y, resulta o ângulo externo E1. Se eu quero calcular o ângulo externo E2, o ângulo externo E2 também é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, que não se avizinham ao E2. Quem é que não se avizinha ao E2? O y e o z. Então, E2 é igual a y mais z. E se eu quisesse estabelecer a mesma relação para o ângulo externo E3, o ângulo externo 3, eu somo os ângulos internos que não se avizinham ao E3. Quem se avizinha ao E3 é o y. Então eu descarto o y e somo os outros dois, x mais z. E aí então eu tenho de forma prática a aplicação do teorema do ângulo externo. E aí eu posso retornar para a resolução e pensar nisso. Por exemplo, aqui, eu acho que o x está bem adequado. Eu sei que esse x aqui é um ângulo externo. X aqui é o ângulo externo. Então eu sei que x, que é o ângulo externo, ele é igual à soma dos internos não adjacentes. Quem são os internos não adjacentes? Eu tenho aqui o ângulo reto 90, mais esse ângulo aqui, ó, que eu não sei quem é.
que eu vou chamar de ângulo Z. Então, 90 mais Z. Mas aí eu sei que esse Z somado com Y dá 180, estão se avizinhando. Olha só, eu sei que Y mais Z é igual a 180. O meu objetivo é isolar o Y, né? Meu objetivo é isolar o Y para eu usar aqui, ó. Então, vou pensar, como é que eu posso fazer isso? Vou manipular essas duas situações algébricas aí. Eu sei que eu quero isolar o Y, então Y é igual a 180 menos o Z. Passa esse Z para lá. E aí eu sei que Z é x menos 90. Ó. X menos 90 é igual a Z. Isolei o Z aqui. Ó. E aí, então, o Y fica igual a 180 menos o Z, ou seja, menos o Z é isso aqui, ó, não esquece. Menos x menos 90. Vou fazer devagarzinho isso aqui. Ó. Menos Z, o Z é x menos 90. Então, o Y é igual a 180 menos x, menos com menos aqui, mais 90. E o Y, esse aqui, ó, Y resultou 180 com 90, 270. Então, isso é 270 menos x. Aí eu venho para cá, ó. Esse Y, ele é 270 menos x. Aí vem o resto, ó, mais 90, mais o θ, mais 180 menos x, igual a 360. Que o meu objetivo era deixar a expressão, né, a equação em x e em θ, né? Menos x com menos x, menos 2x. 270 com 90, isso vai dar 360. Então, já posso cancelar aqui, ó. 270 com 90, 360, cancelo com esse 360. Então, me sobrou menos 2x mais θ mais 180 igual a 0. Para eu isolar o θ, θ é igual, esse 2x vem para cá mais 2x, e esse 180 vem para cá menos 180. Aí começa aquela mesma finalização da parte anterior, né? Lembra que o θ ele tem que ficar entre 0 e 90, porque ele é agudo. Então, 2x menos 180 graus, ele fica variando entre 0 graus e 90 graus. Aí eu resolvo essa desigualdade aqui, isolando x, depois eu resolvo essa desigualdade aqui, isolando x. E eu vou encontrar qual o valor do x adequado de acordo com as alternativas. E aí nós vamos observar aqui, se eu pegar aqui rapidinho de novo, ó, 2x menos 180 menor que 90, 2x é menor, esse 180 vai para lá somando, na falsa passagem dá 270. Eu tenho que x é menor que 270 divide por 2, x menor que 135 graus. Como ele tem que ser ímpar e tem que ser o maior possível, então o valor maior possível menor que 135 graus ímpar é o 133. É o maior ímpar inteiro menor que 135. E aí confirma-se a alternativa D. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Tem outros formatos resolutivos. Eu particularmente prefiro esse aí da triangularização, né, de formação de triângulos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita e até a próxima.